Ora, é tempo para a última fronteira com o Miguel Gonçalves. Miguel, muito bom dia. E começamos esta viagem pelo espaço com Vênus e Plutão. Vênus e Plutão. Vamos começar por Vênus, em tempos, ou melhor, ainda hoje chamado planeta gêmeo da Terra. Uma brincadeira de mau gosto, porque se nós vivemos neste paraíso, neste planeta, Vênus é ligeiramente diferente do nosso planeta. Olha, começa logo pela temperatura, 460 graus, não é nada fresquinho, e uma pressão atmosférica 90 vezes superior à da Terra. Mas em tempos, pensou-se que Vênus terá tido uma atmosfera parecida com a Terra e, eventualmente, até grandes oceanos na sua superfície. E, portanto, hoje, quando olhamos para Vênus e encontramos um autêntico inferno, obviamente que perguntamos: o que é que aconteceu ao H2O? O que é que aconteceu precisamente à água? Ora, esta semana a Venus Express pode não ter dado a resposta definitiva, mas ajudou bastante, nomeadamente sobre o O do H2O. O que é que aconteceu ao oxigênio da água de Vênus? Bom, e o resultado é elétrico, literalmente. É que a Venus Express detectou um campo elétrico em Vênus 5 vezes superior ao esperado em planetas que têm a atmosfera. Os astrónomos dizem que qualquer planeta com atmosfera terá um campo elétrico. No caso da Terra ou de Marte será de aproximadamente 2 volts, portanto um campo elétrico minúsculo, mas em Vênus é de aproximadamente 10 volts. Mesmo assim não é propriamente um campo elétrico que nos assuste, digamos assim, para aquilo que estamos habituados na Terra. Mas repara como são preciosos esses 10 volts para tentar explicar o caminho químico da água, ou pelo menos é isso que diz esta hipótese, da água em Vênus. Bom, numa atmosfera, os eletrões conseguem escapar à força gravitacional de um planeta como Vênus. São partículas mais leves e, portanto, conseguem escapar ao puxão gravitacional, digamos assim, de um planeta. Mas quando nós temos íons de oxigênio, ora aqui está, o oxigênio da água, ou até mesmo prótons, são partículas mais pesadas, são elementos mais pesados e, portanto, a gravidade de um planeta como Vênus consegue segurá-los. E, portanto, isso, eventualmente, a água ainda estaria lá porque a força gravitacional de Vênus consegue apanhar, digamos assim, os íons de oxigênio. Mas o que diz esta teoria é fascinante. Diz que, à medida que os eletrões sobem na atmosfera de Vênus, eles não vão sozinhos, eles dão boleia. E quem é que dão boleia? Precisamente aos íons de oxigênio e também a prótons. Mas, se não houvesse um campo elétrico, bom, eles conseguiriam, se calhar, fugir da própria atmosfera de Vênus. Mas é aqui que entra o campo elétrico. O campo elétrico em Vênus é suficientemente poderoso para dar um puxãozinho extra, digamos assim, nesta trajetória ascendente dos eletrões que levam acoplados precisamente os íons de oxigênio, lá está, dos eventuais oxigénios e da eventual água que terá existido em Vênus, e portanto é graças à força elétrica extra, digamos assim, que dá este campo elétrico, que os eletrões conseguiram levar consigo os íons de oxigênio e, portanto, parte da água, parte do oxigênio que nós hoje não encontramos em Vênus. Portanto, eis uma explicação interessantíssima que foi descoberta agora para explicar como é que desapareceu o oxigênio e, portanto, parte também da água em Vênus. E de Vênus vamos falar também de água em Plutão, curiosamente. Foi também uma das notícias desta semana, será que foi descoberto um oceano por baixo de Plutão? Era tão bom, mas não é bem isso. Não, nós não vamos dizer que foi descoberto um oceano por baixo da superfície gélida de Plutão, vamos apenas dizer que esta semana um estudante de doutoramento da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, utilizou os dados mais recentes da New Horizons para introduzir esses novos dados, nomeadamente sobre o diâmetro e a densidade de Plutão, num seu modelo sobre a evolução térmica de Plutão. O que diz esse modelo de evolução térmica de Plutão, agora com os novos dados New Horizons, portanto, foi um modelo teórico que foi aperfeiçoado, não quer dizer que é isto que acontece, é um modelo teórico que foi aperfeiçoado, diz que Plutão, em tempos, teve elementos radioativos suficientes no seu núcleo para aquecer a carapaça gelada que era o seu manto. E, portanto, em tempos, terá havido um oceano que foi lentamente descongelado a partir do manto de Plutão, mas que depois, ao longo do tempo, depois da descongelação, seguiu-se um novo congelamento, precisamente de um eventual grande oceano por baixo da superfície, portanto, no manto de Plutão. E, portanto, quando este estudante de doutoramento introduziu os novos dados de Plutão, ele disse, olha, isto bate certo. Isto, de facto, diz-nos, este modelo que eu fiz sobre a evolução térmica de Plutão, diz-nos que, de facto, para um planeta
anão com este raio e com esta densidade, isto bate certo. Bate certo com a teoria de que houve, em tempos, uma grande carapaça de gelo que descongelou e depois voltou a congelar. Então, isto voltou a congelar, a pergunta que se faz é, o que é que aconteceu presentemente? Será que nós ainda temos um oceano, de acordo com este modelo teórico, por baixo da superfície de Plutão? O que diz este modelo é uma coisa curiosíssima, é que, neste momento, eventualmente, e de acordo com estes novos dados, este oceano não terá congelado totalmente. E, portanto, de acordo com este modelo, eu repito, teórico, e não na prática, e eventualmente poderemos ter ainda parte de um oceano por baixo da superfície de Plutão. Claro que isto vai requerer muito mais provas, muito mais dados da New Horizons. É preciso dizer que neste momento a New Horizons ainda está a enviar dados científicos que recolheu da passagem por Plutão, e estes dados são preciosos para ajudar a afinar, digamos assim, estes modelos teóricos da evolução de um planeta anão como Plutão. Portanto, não temos provas diretas de um oceano por baixo da superfície de Plutão, temos um modelo teórico que diz que isso é possível. Miguel, regressamos à Terra e tu queres falar aqui de um novo companheiro da Terra. Já temos um satélite natural, não é? Sim, já temos uma Lua. E agora, temos mais amigos? Será que temos outra Lua? Não. Se calhar para ser Lua nós teríamos que encontrar um objeto natural que andasse à volta, digamos assim, da Terra. Não é bem isso que acontece, mas não deixa de ser curioso que os astrónomos descobriram um cavalheiro, e eventualmente parecido com este. Um asteroide com o nome 2016 HO3, que terá provavelmente entre 40 a 100 metros de tamanho, portanto relativamente pequeno, e que tudo indica é um companheiro da Terra. Não é uma Lua da Terra, mas um companheiro da Terra. Porquê companheiro? Porque ele não gira à volta da Terra, gira à volta do Sol, tal como a Terra, mas tem uma órbita muito parecido com o da própria Terra. Quão parecido? Olha, nós sabemos que o nosso planeta demora cerca de 365, uns pozinhos dias a dar uma volta ao Sol. Este asteroide demora apenas mais 16 horas do que a Terra a dar uma volta ao Sol e tem uma órbita aproximadamente 8 graus inclinada em relação ao nosso próprio planeta. E, portanto, isto faz com que isto seja propriamente um companheiro da Terra, um companheiro à volta do Sol da Terra. Esta é a órbita que terá este novo asteroide e, curiosamente, os astrónomos pensam, quando olham para estes asteroides, pensam, bom, isto mais tarde ou mais cedo vai se afastar gradualmente da Terra e, portanto, um dia vai desaparecer. Nós temos conhecimento de asteroides desse tipo, que também tinham órbitas parecidas com a da Terra e que depois, ao longo do tempo, fugiram da órbita da Terra. Mas, curiosamente, este asteroide nunca se aproxima mais de 40 milhões da Terra, nem se afasta mais do que 100 milhões da Terra. E, portanto, é um asteroide que está aqui nas proximidades e que vai andar nesta órbita junto da Terra durante vários séculos. Quem é que está altamente satisfeito com isto? Olha, as empresas que já estão a trabalhar no futuro, nomeadamente na própria exploração de minério de asteroides, porque eles olham para este asteroide que está aqui relativamente próximo e dizem, eis um alvo interessante para nós lá irmos, para tentar estudar melhor os asteroides e tentar perceber a composição química deste asteroide, que ainda é desconhecida, ainda não sabe muito bem qual é a família geoquímica que pertence a este asteroide, mas não deixa de ser um alvo apetecível, este novo companheiro da Terra. Miguel, fechamos com impressoras 3D? Vamos para um vídeo que é fabuloso. a imagem, o vídeo da semana. É um vídeo muito interessante. Vamos falar do futuro. Pela primeira vez, num ambiente de microgravidade, foi criado por uma bioimpressora estruturas vasculares e cardíacas que foram construídas à custa de umas tintas biológicas de baixa viscosidade, mas também com células estaminais de seres humanos. Isto é particularmente poderoso, este início desta revolução, porque isto pode ajudar nas grandes aventuras espaciais do homem. Quer dizer que estamos a dar os primeiros passos para, no próprio ambiente espacial, criarmos com impressoras tridimensionais estruturas orgânicas, que podem ser preciosas para os nossos maiores sonhos espaciais. Miguel, muito obrigado por esta viagem. Obrigado, Jorge. E até para a semana. Até para a semana. E fechamos aqui a segunda hora do Bom Dia. Regressamos daqui a pouco, à hora certa, com toda a informação. Até já.